Fala investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até esse canal para aprender sobre o mercado de criptomoedas, fazer análise gráfica, entender sobre comportamento de preços, análise fundamentalistas e também sobre finanças descentralizadas e não entende nada desse mundo, tem muita dificuldade de entender o que são criptomoedas, onde comprar, como guardar elas, simplesmente você tem uma solução muito fácil, muito simples. Eu vou deixar aqui em cima um cardzinho onde tem a playlist para guias de iniciantes. Então muita gente vai me conhecendo através de cada vídeo e aqui nessa playlist que eu vou deixar para você em todos os vídeos, você vai conseguir ter acesso fácil e irrestrito a conteúdos gratuitos para você entender como começar no mercado de criptomoedas. Recomendo iniciar então como investir em bitcoins em 2020, esse é um dos meus principais vídeos, ou como investir em bitcoin hoje. E através disso você vai entendendo e você pode voltar a este vídeo para entender o que eu ensino nesse vídeo ou o que eu falo sobre esse vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre preços do Bitcoin, sobre Ethereum, o que eu acredito que pode acontecer com os preços com esses ativos e também será que as três notícias da semana passada que foram negativas, supostamente negativas para o mercado de criptomoedas e nada ocorreu, não aconteceu nenhuma queda majoritária, ao contrário de outras milhares de vezes que aconteceram no mercado de cripto, qualquer notícia relacionada ao Trump, o mercado já caiu, já subia. Por que as últimas três notícias mais negativas que nós tivemos na semana passada simplesmente não afetaram os preços no mercado de criptomoedas? Será que o mercado está evoluindo? Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para colaborar com o canal e atingir mais pessoas, para que mais pessoas adotem o mercado de criptomoedas nas suas vidas. E também deixa o seu like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. Vou fazer em rodeio então. Eu quero falar um pouco sobre o Bitcoin, tá? Bitcoin e Ethereum tiveram algum mês atrás ali, a gente teve uma queda ali no início de setembro, tá? Bem forte, então bem na entrada de setembro nós tivemos uma queda bem forte. E logo depois a gente iniciou por vários dias, ou seja, cada barra que vocês estão enxergando aqui representa um dia de movimentação financeira no mercado do Bitcoin, especificamente, tá? E agora nós estamos aí testando, tá? Uma resistência interessante que eu já vou depois traçá-la novamente e explicar para vocês. Então, que fase que nós estamos aqui? Nós estamos então em fase de acumulação. O preço ele vem dentro de um triângulo simétrico, ele vem se apertando, onde ele vem produzindo fundos mais altos e topos mais baixos, certo? Quando a gente está nessa relação de consolidação, na grande maioria das vezes, ele vai seguir a microtendência anterior. A macrotendência anterior é de alta, a microtendência é de baixa. E depois, logo de uma consolidação, o natural é ver 70% das vezes numa probabilidade, ok? Então tem 30% de chances de subir a partir deste ponto. Nós temos 70% de chance de seguir a tendência anterior, a microtendência anterior, que muitas vezes a gente evolui em pernadas. Então essa aqui seria a primeira pernada e possivelmente a gente vai ver uma segunda pernada, certo? Basta saber agora, ao longo dessa semana, se essa pernada vai voltar a ser de alta, ou seja, ele seguir a tendência anterior aqui, fazer uma correção e continuar subindo, ou se isso aqui foi uma primeira pernada de uma segunda pernada de baixa, o que é bem provável e o que é bem possível. 70% das vezes, então, ele vai seguir a tendência anterior, a microtendência anterior. A microtendência anterior, então, foi de baixa. Então, a maior probabilidade seria ele cair. Como, quando e por que ele cairia? Porque o mercado agora ele está indo fazer um teste, que a gente fala, pode se utilizar e lançar mão de algumas ferramentas da análise gráfica para tentar descobrir quais são os pontos que ele poderia fazer isso. E basicamente nós temos alguns pontos interessantes aqui, tá? Então nós temos este ponto aqui, o 618 de FIBO, que praticamente é $11.140, ou seja, o preço pode bater ali, voltar, iniciar e rejeitar esse topo e continuar caindo, beleza? Então ele poderia fazer um falso rompimento desse triângulo, ok? Desse triângulo de acumulação, onde ele romperia para cima, tomaria a decisão de ir para cima. Só que se ele não for suficientemente forte, se a força compradora, se os compradores não estiverem em peso, basicamente ele vai bater nessa região
e o preço vai fraquejar e vai voltar forte, iniciando aí a segunda pernada de baixa. Ele pode também simplesmente tocar no 0,5 de FIBO, não aguentar, não conseguir ultrapassar os 10.800. Os 10.800 dólares pode ser uma resistência, uma próxima resistência um pouco mais forte para o mercado também desabar, certo? Mas se eu quero alta e o que eu quero enxergar para caso eu fique, vamos dizer, otimista em relação ao mercado novamente. Primeiro nós vamos aliar algumas questões fundamentalistas aqui. Primeiro ponto. Na semana passada nós tivemos 3 notícias. Hackeamento da KuCoin, que é uma das maiores exchanges do mundo. Acho que foram 120 milhões de dólares em Bitcoin que foram hackeados, ou em Ethereum, tá? Nós tivemos o Trump pegando o Covidson, né, que também poderia abalar os mercados por um suposto risco de vida aí do presidente. E também nós tivemos aí a perseguição dos Estados Unidos à BitMEX, né, que eles estão querendo cancelar as operações da BitMEX ou fechar a BitMEX a todo custo, porque, segundo eles a BitMEX está aliciando norte-americanos, a fazer operações lá. E como a BitMEX até recentemente não fazia o Know Your Customer, que é um sistema de segurança para o Estado conseguir controlar quem está fazendo investimentos, né, e evitar lavagem de dinheiro, supostamente, basicamente eles estão caçando aí, tentando fechar a BitMEX a todo custo. Porém, essas 3 notícias no passado do Bitcoin, uma delas ser suficiente para derrubar o mercado, cair o mercado. O mercado até teve uma reação de uma pequena queda, não foi muito forte, mas foi uma queda natural porque foi uma queda dentro de uma acumulação. E basicamente, isso seria um fundamento, né? Ou seja, a rejeição da queda frente a 3 notícias péssimas, supostamente para o mercado, poderia ser um motivador para que a gente esteja ainda numa tendência de alta. Ou seja, se o mercado não derrubou, se o mercado não buscou liquidez, não foi atrás de dólar, não derrubou o mercado simplesmente não caiu, o Bitcoin se manteve sustentável, se sustentando acima dos 10.200, né, e criando fundos mais altos. Isso poderia representar, né, basicamente, que o mercado ainda está tão forte, tão bullish, que ele conseguiria, mesmo em supostas notícias que abalarem o mercado, simplesmente ignorar essas notícias e o mercado continuar forte. Isso pode ser um reflexo não só do amadurecimento do mercado de criptomoedas, que porventura em 12 de março caiu e derreteu a níveis que eu nunca esperaria que o Bitcoin o fizesse, né, que o mercado de criptomoedas o fizesse, um derretimento nos preços tão rápido, acompanhando os mercados tradicionais, e infelizmente desmotivando a gente em relação a acreditar que o Bitcoin é ainda um ativo para se proteger de quedas majoritárias do mercado tradicional, uma proteção, certo? Então naquele dia caiu por terra aquela teoria. Então, basicamente, muitas pessoas estão achando que esse indicador de que, por mais que as notícias sejam negativas e o Bitcoin segurou bem, isso é um ponto extremamente positivo para uma continuação de alta. Mas eu não quero ver isso e só especular, por acreditar, por crença. Eu quero ver isso acontecendo realmente no gráfico. Eu quero ver essa rejeição de uma queda e uma continuação sendo mostrado para nós no gráfico. Então nós temos zonas bem importantes aqui. Além da gente ter que romper com candles verdes de compradores, né? Ou seja, uma grande resposta da força compradora, rompendo esses pontos de Fibonacci, que são pontos de reversão ou seriam de pullback para o mercado continuar caindo, né? De construção de ondas, certo? Além de eu querer ver o rompimento dessa LTB, eu ainda preciso ver o rompimento dessa LTB aqui de cima. Essa LTB aqui de cima, que tem nossos 2 topos aqui. O preço simplesmente aqui do Bitcoin ele pode bater aqui. Então nessa região de 618 de FIBO, justamente aqui no cruzamento dessas 2 linhas, entre a LTB de médio prazo aqui que nós temos, que nós precisamos romper ela com bastante força para mostrar uma reação de alta, de verdade, para eu acreditar, agora é a hora de comprar tudo que eu posso em Bitcoin e aí ficar mais confiante para o mercado continuar subindo e procurar outras oportunidades. Então, assim, a gente precisa de 2 fatores aqui. A gente precisa do rompimento da 0,618 de FIBO, que é uma região ainda
que converge em 75% de pullbacks para a continuação do movimento. Então, no caso, o movimento anterior foi de baixa, ele poderia até bater o 618 e voltar e fazer uma segunda, abrir uma segunda onda de baixa, certo? Só que se nós tivermos um candle verde, né, que consiga fazer o rompimento e às 9 horas da noite desse candle ele fechar acima, né, com bastante força, com bastante volume comprador, a gente vê voltar a volatilidade do mercado, coisa que ainda não tem. A volatilidade está baixa, antecipando um movimento explosivo. Então, eu acredito que, inclusive, até o movimento explosivo vai ser essa semana. Então, a gente precisa ver esse movimento explosivo para cima, rompendo esse nível de Fibonacci, tendo 2 ou 3 dias de confirmação alta, para daí eu estar supostamente mais tranquilo, entendendo que ele vai vir para romper essas resistências anteriores. Mas o principal é justamente essa resistência aqui, essa LTB, essa linha de tendência de baixa. Enquanto a gente tiver com a linha de tendência majoritária, os preços abaixo da linha majoritária, abaixo do 618 de Fibo não testado, e o preço não mostrar força rompendo essa região, que seria os 11.140 dólares, ou pelo menos 11.200 dólares, eu vou continuar acreditando que o mercado tem maior probabilidade de cair do que subir. Vou acreditar ainda nos 70% das vezes em que ele faz a acumulação e continua o movimento anterior, da micro tendência anterior. Né? Então vou procurar por oportunidades de falso rompimento, de voos de galinha. Né? Então o preço simplesmente ir lá testar essa região, falhar miseravelmente, não conseguir romper os 11.200, será um excelente sinal de entrada para ficar vendido ou se proteger com o mercado de opções. Outro detalhe importante, tá? Se eu colocar aqui as médias de 8,80, eu gosto muito de operar ou acima dessas médias ou abaixo dessas médias. O preço está, então, em consolidação, então ele está por dentro, ele está, vamos dizer, costurando essas médias. Péssima hora para entrar, tentar apostar numa venda ou apostar numa compra, mas excelente momento para ficar de observação. Esse caso ele faça o rompimento com bastante força daqueles níveis de Fibonacci, né? Ou uma rejeição naqueles níveis de Fibonacci indicando uma queda forte, tá? Eu vou utilizar então esse momento que ele está fazendo esse entrelaçamento das médias, do preço com as médias, para tomar a decisão de ficar observando e ver. Bom, se ele romper para cima o topo anterior, o 618 de Fibonacci, indicando então retomada de tendência de alta, fazendo fundo triplo, eu vou ficar comprado. Eu vou entrar comprado e vou permanecer comprado, pensando que ele vai abrir uma pernada de alta até talvez 15 mil dólares, 16.800 dólares, 20 mil dólares por unidade, certo? Agora, se ele chegar lá no 618 de Fibo, né, ou seja, nos 11.200 e rejeitar com força, fazer uma rejeição igual essa aqui, ó, tá? Que ele bateu nos 12 mil e terminou o dia quase em 11.300, quase caindo 600 dólares no mesmo dia. Essa rejeição, para mim, é uma indicação de queda majoritária, de continuação de movimento de baixa. Né? Por enquanto, ele está sem tendência, ele está em acumulação, por isso que as médias estão confusas. Quando a gente vê o cruzamento dessas médias voltarem para cima com bastante força, com barras verdes, com muita força compradora vigente no mercado, e você sabe, quem está no dia a dia no mercado cripto, a pessoa consegue enxergar que o mercado está bullish, que o mercado está procurando mais compra, que está todo mundo desesperado com medo de perder uma oportunidade alta. Então você precisa ver esse sentimento acontecer, esse sentimento de correria, esse sentimento de ansiedade. Por enquanto, quando o mercado está assim, a gente chama isso de mercado arame farpado, que é o quê? Você tenta fazer operações ali dentro, você vai sempre sentar na graxa, porque em alguns minutos o mercado vai estar subindo, outros minutos o mercado vai estar caindo e devolvendo tudo. E aí o pessoal que opera alavancado acaba perdendo muito dinheiro nesse período, porque é um período em que tem muito ruído. Só que tem um detalhe muito importante aqui também. Eu gosto muito de operar as lateralidades e também as acumulações. E uma das coisas que eu entendo sobre mercado institucional é que
Quando eu percebo uma acumulação, um caixote, a gente chama de caixote, né? Uma acumulação como essa acumulação aqui de 2 meses que nós tivemos. Vamos deixar aqui então, vamos deixar só aqui, ó, tá? Essa acumulação, esse caixote aqui, que agora a gente está fazendo. O que é isso aqui? Né? O que é esse caixote aqui que as instituições fazem? Onde as instituições conseguem manter um equilíbrio no mercado. E as forças compradoras e vendedoras, elas ficam ali presas, né? Isso aqui são rastros de suporte. E esses rastros de suporte geralmente tendem a ser testados antes da continuação de um movimento. Então, o movimento anterior, o majoritário agora, né, o de médio prazo, era de alta. O movimento secular do Bitcoin é de alta também. Então, se você coloca ele numa escala logarítmica aqui, traça todos os fundos de vários anos, desde os anos que ele surgiu. Se você traça essa tendência aqui, é a tendência secular do ativo. Só que, desde que a gente teve a queda majoritária de 12 de março, a gente ainda não viu o BTC voltar para uma região de Fibonacci, né, que geralmente é a 0,38 de Fibo, para uma continuação de movimento de alta. A gente não viu ele retornar a esses patamares. A gente viu somente o preço se consolidar nessa região. E na grande maioria das vezes, os investidores institucionais, as grandes empresas, o que eles fazem? Eles geralmente podem até empurrar o mercado aqui para cima, mas eles vão voltar, o preço vai voltar a testar esses níveis, tá? Onde ele fez a acumulação. Em algum momento vai acontecer. Tá? Então esse suporte aqui ele ainda não foi testado. E aí, o que eu acredito? Eu acredito que possivelmente nós vamos ter um voo de galinha, tá? Volta a testar nessa aqui. Ele produz um fundo duplo ou um fundo triplo, um ombro, cabeça, ombro invertido. E o mercado volta a subir, volta a testar esse suporte aqui também. Na grande maioria das vezes, quando nós temos um caixote de acumulação, o preço sobe, tá? Isso tanto em tempos gráficos maiores, como gráfico diário, gráfico semanal, quanto tempos menores, como gráfico de 1 hora, 4 horas, 15 minutos, tá? A gente vê isso, a gente vê o mercado fazer uma zona de acumulação que se torna agora um suporte, ou seja, esse aqui foi um suporte que se criou, né, psicologicamente no mercado, inclusive ele já foi uma resistência. E basicamente, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, assim como o mercado faz preenchimento de gaps, o mercado institucional faz preenchimento de gaps de contratos futuros ou derivativos, ele simplesmente também volta para testar essas zonas de acumulação. Geralmente essas zonas de acumulação, elas são retestadas, pessoal. Esses caixotes aqui, eles são retestados. São valores em que o preço, para ele continuar o movimento de alta, ele é retestado. E justamente esse aqui que ainda não foi testado é o 0,38 de Fibo. Isso somente falando, graficamente falando. Beleza? Fundamentalmente a gente precisa que alguma coisa nas eleições dê errado ou alguma coisa aconteça para o mercado se assustar e empurrar o mercado para baixo. Aí é muito achismo, entendeu? Eu quero ver, independente do fundamento, eu quero ver isso se refletindo no gráfico. E graficamente falando, todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, acho que 90% das vezes, assim como os gaps são fechados, e o pessoal só fala em gap, né? Na verdade, muitas das vezes também, os caixotes, ou as zonas de acumulação de mais de 60 dias, onde o preço ficou se segurando ou se suportando, eles são geralmente retestados novamente em um dado período de tempo, né? E, bom, eu espero que aconteça logo, tá? Eu espero que aconteça logo, que derrube o preço caia e depois ele forme um fundo mais baixo aqui, ele reteste, então, essa zona de suporte, e aí sim a gente pode ir para a lua. Esse seria, na minha opinião, mais saudável. O BTC, inclusive, faria aí uma correção total de pelo menos aí 28%. Uma correção completamente natural para um ativo tão volátil continuar subindo. Eu acho muito improvável, tá? Eu acho improvável, isso é só uma opinião pessoal, não sou dono da verdade, não tenho uma bola de cristal, mas eu acho muito, muito, muito improvável o preço voltar a subir a partir desse ponto aqui, simplesmente sem testar esse suporte aqui, tá? Simplesmente sem testar esse suporte aqui. Eu acho muito difícil ele vir aqui e fazer e logo ir subindo. É possível? Tudo é possível no mercado. Tudo é possível. Se o mercado, se começar a entrar muito institucional comprando
bilhões e bilhões e bilhões de dólares no market cap do Bitcoin, na capitalização de mercado das criptomoedas no geral, o mercado vai continuar subindo, não tenha dúvida sobre isso, tá? E antes de finalizar, eu quero só passar um pouco da análise do Ethereum. O Ethereum está fazendo uma figura gráfica um pouco mais interessante que o Bitcoin, porque se a gente pegar o gráfico do Ethereum e a gente colocar aqui então os últimos topos aqui, as últimas rejeições que ele teve, ele praticamente está fazendo um triângulo de baixa, né? Uma acumulação de baixa. Então, ou seja, se da mesma forma ele não conseguir ultrapassar os 370 dólares com força ao longo dessa semana, eu vou acreditar em queda majoritária no Ethereum também. Na minha opinião, o Ethereum vai buscar também a mesma região de acumulação que o Bitcoin, que foi praticamente esse suporte aqui, tá? Onde ele fez um caixote também, os institucionais vão levar esse preço provavelmente para cá, fechar esse suporte, é como se fosse fechar aquele gap, né, dos futuros da CME, fechar o suporte ou testar esse suporte e esse suporte ser ou talvez a oportunidade de comprar Ethereum a esses valores. Tá? Acredito até inclusive que caindo nesses patamares, testando o 0,38 de Fibonacci para continuar subindo, acredito que vai ser a grande oportunidade de compra a esses preços novamente, se é assim o mercado quiser. O dono o único responsável pelo crescimento do mercado é o próprio mercado. É ele que dita as regras do jogo. É ele que vai dizer, são os institucionais que estão comprando. E por quais motivos eles estão comprando, aí já não sei. Mas enfim, espero que seja testada essa região antes do preço continuar subindo. Dando aí uma excelente oportunidade de compra. Talvez a melhor possibilidade de compra antes de uma alta majoritária. Não sei se isso aqui é formação de um fundo. Até eu posso adicionar o volume aqui para dar uma olhada se isso aqui seria o padrão de fundo. Aqui tem um pico de volatilidade de volume bem alto, onde a volatilidade estava um pouco mais alta aqui, podendo ser um fundo mais alto, sim. Mas também isso aqui poderia só antecipar também um topo, né? Um micro topo e uma segunda pernada é o que eu estou esperando. Uma segunda pernadinha de baixa, se possível, se o mercado nos der essa oportunidade de comprar mais barato antes de uma alta, uma continuação de alta. Para o longo prazo não tem desculpa, não tem justificativa. Acredito que o mercado vai continuar subindo. Tá? Eu espero que isso aconteça, mas enquanto a gente não voltar acima dessa linha de tendência de alta de médio prazo, nada feito. Né? Ele precisa ultrapassar o topo anterior. Assim, mesma forma eu vejo o BTC. E o Ethereum, ele está sendo esse ano um excelente indicador de previsão para o Bitcoin. O Ethereum, ele antecipa o movimento do Bitcoin. E por isso que me preocupa aquela configuração de um triângulo de baixa, porque isso pode estar indicando então a queda. Me preocupa não, porque eu estou preparado para uma queda caso aconteça. Mas seria uma excelente oportunidade e eu vou ficar ligado nisso, nessas rejeições dessas áreas aí. Rejeição dos 370 dólares do Ethereum e rejeição dos 11.200 no preço do Bitcoin. Se rejeitar ali e o mercado não for suficiente para fazer o rompimento, nós vamos ter queda, certo? E aí, oportunidade de compra vai aparecer para nós. Um dos pontos ainda que valida a minha ideia de uma continuação de uma queda é olhar o gráfico semanal do Ethereum, tá? Praticamente fez um doji, antecipando para nós, então, um próximo movimento explosivo. Geralmente, quando a gente tem um doji, a gente tem uma semana, vamos dizer, meia boca. Geralmente, a gente vai ter 1 ou 2 semanas após umas semanas explosivas, semanas em que a gente vai identificar altas, ou uma semana completa de queda, uma semana completa de alta. Então, semana passada fez uma semana água de salsicha, uma famosa inside bar, uma barra interna, antecipando para nós um movimento explosivo, possivelmente para esta semana. Se essa semana ainda continuar água de salsicha, o que eu duvido, eu acho muito difícil essa semana não ter uma definição, uma decisão de explosão de preço, porque ele está se comprimindo naquele triângulo simétrico. Mas enfim, se ele segurar, vamos dizer, se ele ficar consolidando, aí sim, a concentração de energia para o preço vai ser tão forte que o movimento, ele pode ser um movimento tão forte quanto esta barra aqui, né? Tanto para cima quanto para baixo, aí só o mercado vai dizer isso para nós no futuro, mas que poderia fazer uma movimentação de até 36% em uma semana, tá? Então, quando existe uma concentração muito forte de energia no mercado e uma movimentação, uma volta da volatilidade,
a gente pode ver um movimento explosivo. E aí tem um detalhe muito importante, o RSI aqui, ele é um excelente indicador para o gráfico semanal, ele ainda tem vamos dizer, um espaço para buscar a zona de sobrevenda, ou seja, onde o mercado está muito vendido, e eu acho que ele vai buscar isso, tá? Eu espero que assim como ele pode cair para $260 por unidade de Ethereum, ele também pode trazer o nosso RSI, o índice de força relativa aqui para baixo, um pico de volume mais explosivo, formando um novo fundo mais baixo. Então, a partir desse fundo, eu vou entrar comprado se acontecer. Nesse momento, estou exposto à compra. E também tem um detalhe muito importante nessa zona aí que remete a esse sinal de acreditar que o mercado pode cair até aqui. Que o Ethereum pode testar essa região de $260 por Ethereum, entre 260 e $280. Que é justamente essa região aqui que foi uma região de resistência extremamente importante, tá? Já foi uma zona de suporte, como aqui no passado também, né? E aqui nessa região, por exemplo, eu acredito que o mercado pode vir testar, ele já fez 2 testes aqui, beleza? Supostamente ele já teria testado, mas eu ainda acredito que ele vai vir forte ainda nessa região, tá? Por tudo isso que eu falei no vídeo. Essa região, então, por ter sido uma antiga resistência, eu acredito que vai ser também um suporte retestado para o preço continuar subindo. Seria muito bom, de forma saudável, o mercado fazer esse teste para o preço continuar subindo, beleza? E as médias, né? Então, a média de 9, enquanto a gente estiver abaixo da média de 9, também utilizada como um indicador, que também pode ser utilizada como para ver a nossa, vamos dizer assim, a linha de tendência de baixa. Enquanto a gente estiver aqui abaixo, eu não vou estar bullish, né? Então aqui, ó, na média de 9 no semanal, aparentemente que ultrapassar os $380 por unidade com força para entender que o mercado está em alta novamente. Enquanto isso não ocorrer, eu acho que não vai ocorrer agora, novamente, enquanto isso não ocorrer, eu vou acreditar em queda antes do mercado continuar subindo, beleza? Então, essa é a minha análise gráfica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários que a gente vai tentar melhorar na próxima, beleza? Um grande abraço e tamo junto!